Mas o que é super bem avaliado, ainda acima do governo, é a figura do presidente. E ele se vale muito desse apelo pessoal dele. Ele faz bem, mas ele está faturando a popularidade. Ele vai fazer uma despedida extensa e viajar ao país, nesse tom emotivo que ele tem procurado dar, e provavelmente com a candidata dele junto. O senhor não teme que esse clima contagie aí o eleitorado e dê à sua adversária uma vantagem nas pesquisas, por exemplo? E o que você espera que eu diga? Que sim? Claro que não. Claro que eu não temo. Então vamos fazer a pergunta. O escândalo que seria dizer, Serra teme tal coisa. Governador, tudo bem. Deixa eu pegar o pé na lei. Deixa eu fazer uma parceria com a Vera. Deixa eu tentar lhe fazer a pergunta. Eu posso dizer o seguinte, essa é uma eleição, eu nunca disse nada diferente, é uma eleição difícil. Então, deixa eu tentar fazer a pergunta da Vera de uma outra maneira. O seu trabalho, basicamente, nessa campanha, é o de convencer pessoas que aprovam o governo do presidente Lula, a figura do presidente Lula, de que elas devem escolher o senhor e não a candidata dele. Então, eu queria lhe perguntar, dá aí 3 motivos para o eleitor escolherem o senhor e não a candidata do presidente Lula. Eu estou me referindo ao eleitor que aprova o governo. Quem deve dizer isso é o eleitor. O eleitor deve olhar e julgar a história, a biografia. Eu não me refiro à biografia familiar apenas, porque eu sempre resisti muito à ideia de apresentar biografias pessoais. Eu acho que não devia misturar. No final, acabamos apresentando, porque, como todo mundo apresenta. Né? Agora, mas eu me refiro à biografia na vida pública. A coerência, a capacidade de fazer aquilo que fez. Né? A experiência, por que não? Porque, de repente, parece que experiência é uma coisa maldita. Não, ela é importante. Aliás, o Lula era muito experiente quando entrou no governo. Ele já tinha disputado e perdido eleição para governador de São Paulo, ele disputou eleição para deputado, foi muito bem votado, depois disputou para presidente uma vez, para presidente 2 vezes, para presidente 3 vezes e ganhou na 4ª vez. Fez um partido, era um homem experiente. Fernando Henrique nunca tinha tido um cargo executivo, ou teve, no período já imediatamente anterior, de ministro da Fazenda, fez o Plano Real. Já tinha experiência. Então, eu acho que querendo dizer que a biografia da ministra Dilma, nesse sentido, é muito diferente das do presidente Lula e do presidente Fernando Henrique. E da minha. Agora, aí, quem cabe julgar as biografias, analisar, raciocinar, etc., é a população, o povão e os jornalistas. Não cabe a mim ficar falando isso. Eu sou melhor, eu sou pior, eu sou isso, aquilo. Cabe a mim dizer, ou estar sempre lembrando o que eu fiz. Por exemplo, você fala política industrial. Aí eu volto e digo, eu, como parlamentar, como deputado, fui o criador do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo de Desenvolvimento Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é o que emprestou dinheiro para investimento no Brasil. Eu, como ministro, em 95, fiz o regime automotriz que salvou a indústria automobilística no Brasil e permitiu sua descentralização. O FAT pagou o seguro-desemprego. Foram 50 milhões de beneficiários. O seguro-desemprego foi feito quando eu tinha 4 anos de idade na Constituição. Mas nunca tinham tirado o papel. O amigo Pazanuto, inclusive, fez um esforço, mas não tinham tirado o papel porque não tinha dinheiro. Viabilizou. Então, você vai mostrando o que você fez nos governos, em cada lugar, no Ministério da Saúde, por que não? Tá certo? E em várias áreas. E as pessoas vão poder julgar. Tem também um elemento aí muito subjetivo. Né? Não dá para fazer uma análise aí de prancheta. Cada caso é um caso, sem dúvida nenhuma. O senhor, com essa resposta, respondeu a Aparecida Regina, que está aqui presente, perguntando exatamente por que ela deveria votar no senhor e não na candidata Dilma, já que ela gosta... Eu só quero pedir a Maria Aparecida, que se ela decidir votar em mim, que ela me escreva... Hein? Aparecida Regina. Aparecida Regina. Aparecida e rainha ainda, não é? Então, que se ela resolver votar em mim, que ela me mande uma frasezinha, porque isso me ajuda a entender. E a propósito de carreira e de currículo, o internauta Cláudio Isola, vai aparecer agora na tela, o senhor vai ver no seu monitor, faz uma pergunta sobre a carreira dos políticos, especialmente sobre a sua. Vamos, então, ouvir a pergunta do internauta Cláudio Isola. Caro José Serra, a minha pergunta é referente à não conclusão dos seus mandatos. Não concluiu o seu mandato de prefeito para se candidatar a governador. Não concluiu o seu mandato de governador para se candidatar à presidência. O que é isso, caro José? Uma ânsia de poder? Não.
Como é que é o nome dele? Desculpe. Cláudio Isola. Aliás, Só para explicar para o senhor, os internautas mandam com aquelas webcams, por isso que a qualidade às vezes não é ele tão é boa. sósia do deputado Rafael Guerra. Eu achei que era o Rafael Guerra disfarçado. Mas, veja, qualquer país do mundo, quando um governador é candidato no exercício do mandato, ele, no caso de presidencial, ele deixa o mandato. Nos Estados Unidos, o governador nem precisa se afastar, ele continua. Lembro, Dukakis, por exemplo, foi candidato, ele era governador, ele continuou. Acho, não tenho certeza, que o Adlai Stevenson também fez isso. Enfim. O Dukakis é um exemplo de alguém que tentou e ficou no cargo porque perdeu a eleição. Hein? O senhor está dando exemplo de alguém que perdeu a eleição. Exatamente, mas ficaram no cargo. Não é? Poderia também te dar exemplo de quem ganhou. Agora, mas... então é um problema mais do contexto da legislação. Agora, tanto na prefeitura quanto no governo do Estado, eu cumpri meu programa. Não é? O programa da prefeitura foi muito bem cumprido. Eu tive que me afastar antes, foi um processo muito doloroso. E foi muito bem cumprido pelo meu vice, o Kassab, e toda a equipe que permaneceu. E no governo do Estado são só 9 meses. E o governador Goldman está levando muito bem até o final, com todas as metas, com tudo. Até porque eu sempre trabalhei em equipe e minha tendência é ficar olhando para a telinha. Eu sempre trabalhei em equipe e as coisas funcionam, mesmo na minha ausência em determinadas circunstâncias. Voltando um pouco ao tema da política econômica e monetária, o senhor disse numa entrevista à Rádio CBN que o Banco Central não pode ser a Santa Sé. Queria só que o senhor explicasse melhor o que o senhor quis dizer e qual assim, seria a sua ideia de autonomia do Banco Central. Em todo o Brasil, que o Banco Central é a Santa Sé? Não. Duvido que venha alguém e diga, disse a palavra e acabou. Tá certo? Eu disse algo óbvio. Né? Agora, eu acho que tem que funcionar direito e tem que ser entrosado. Olha, uma equipe econômica tem que ser entrosada. Eu sou contra. Você pode olhar a minha experiência para trás no Executivo. Eu sempre tive equipes homogêneas. Não que todo mundo pense a mesma coisa, mas nunca deixei prosperar. Eu jamais governei com contrapesos. Põe fulano que pensa X e ciclano que pensa menos 1 sobre X. Para, nesse embate, tirar uma resultante. Isso é ineficiente, é errado e prejudica a administração. Eu quero uma equipe entrosada. Quando tem diferenças, nós discutimos até chegar a um entendimento. E aí todo mundo banca. Até porque eu admito, não só admito, como eu gosto do contraditório em matéria de equipe de governo, porque ninguém é dono da verdade. Então tem que fazer uma equipe entrosada. Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Banco Central, a área de comércio exterior, que hoje está fragmentada, tem que ser tudo entrosado. Você não pode ter uma política que vai para um lado e a outra que vai para o outro. Eu acho que com esse entrosamento, com conhecimento das questões econômicas, né, com conhecimento dos problemas, nós vamos ser capazes de fazer uma bela política econômica que permita ao Brasil crescer de maneira sustentada, que detenha a desindustrialização que está acontecendo e que permita, dê mais tranquilidade aos investidores. Por quê? Eu, em governo, eu presto atenção. Para mim, a missão básica é em relação aos trabalhadores e aos desamparados. Idosos, crianças, deficiente físico, enfim, as pessoas que são desamparadas. Agora, e quem está trabalhando? Qual é a aliança com os investidores, com os empresários? É porque eles geram emprego. Esse é o critério que baliza a minha ação. Eu acho que dá para fazer uma boa equipe entrosada nesse sentido.